Será que você sabe quais são as diferenças entre a depressão bipolar e a depressão unipolar? Não existem diferenças entre a depressão bipolar e a depressão unipolar? Pois é, meu caro, realmente não existem diferenças nos critérios diagnósticos de uma depressão e outra, mas existem alguns sinais de que pode sim se tratar de uma depressão bipolar. Eu vou mostrar isso para vocês hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Monex, sou especialista em transtornos de humor. Me segue aqui no canal para toda terça-feira você pegar um vídeo novo, um vídeo inédito sobre transtornos de humor, psicologia e muito mais. Fala pessoal, vocês já devem ter visto por aí, inclusive eu faço a minha meia-culpa, porque eu sempre estou repetindo nas minhas redes sociais, aqui no próprio canal do YouTube, que não existem diferenças entre depressão unipolar para depressão bipolar. E realmente, quando a gente pega os critérios diagnósticos, realmente não existe diferença. Porém, os critérios diagnósticos muitas vezes são amplos, né? Então, hoje eu vou passar para vocês cinco sinais de que talvez aquela depressão que você está sentindo, ela se trata, na verdade, de uma depressão bipolar e não de uma depressão unipolar. O primeiro sinal que eu gosto de sempre citar é o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Psiquiátricos, fala a respeito de alteração no sono, seja para cima ou para baixo. Quando a gente fala de depressão bipolar, é muito comum que a gente observe a alteração para cima, ou seja, hipersonia. A pessoa ela passa a dormir mais do que o natural. Quando a gente fala de depressão bipolar, o mais comum é a gente observar a hipersonia. A pessoa passa a dormir mais tempo do que o normal. Ou seja, se a gente pensar que o natural para um ser humano adulto é de 7 a 9 horas diárias, na hipersonia a pessoa pode dormir 10, 11, 12 horas, 14 horas por dia. Isso é mais comum de acontecer na depressão bipolar. Um outro critério do DSM que deixa aí a característica do sintoma mais ampla é alteração no apetite. O manual diagnóstico fala de alteração para cima ou para baixo. Ou você pode comer muito ou você pode comer pouco. Porém, quando a gente fala de transtorno bipolar, de depressão bipolar, o mais comum é que aconteça a hiperfagia. Ou seja, a pessoa passa a comer mais, ela pode ter ganho de peso nesse período que ela está em depressão. Muitas vezes isso é confundido com a própria compulsão alimentar. A pessoa tem uma alteração no apetite, ela passa a comer mais do que o normal. Então, o mais comum quando a gente fala de depressão unipolar é que a pessoa tenha perda de apetite e comece a perder peso, né? Sem nenhum motivo específico. Quando nós falamos de depressão bipolar, o mais comum é que haja ganho de peso por conta de uma hiperfagia, por conta de um aumento na ingestão de alimentos. Um outro ponto que é muito comum na depressão bipolar é o que a gente chama de paralisia de chumbo. Será que você sabe o que é isso? A paralisia de chumbo é uma característica da depressão que você tem, além da perda de energia, você sente como se os seus braços e as suas pernas estivessem tão pesados ao ponto de você não conseguir levantar da cama, como se fosse de chumbo, né? Então aquele sentimento de inércia que a pessoa não consegue realmente se levantar, a gente chama isso de paralisia de chumbo, o que também é muito mais comum na depressão bipolar do que na unipolar. Nosso quarto sinal de depressão bipolar são as características psicóticas. A gente já sabe que a perda da realidade, os sintomas psicóticos, alucinações ou delírios, eles acontecem tanto nos episódios de mania quanto nos episódios de depressão. Mas se acontece no episódio de depressão, significa que ele pode acontecer também
na depressão unipolar, certo? Certo. Porém, assim como todos os outros 3 sintomas que eu citei anteriormente, os sintomas psicóticos eles são mais comuns de acontecerem na depressão bipolar. Então, se a gente tem uma pessoa com depressão e que está tendo sintomas psicóticos, isso é um sinal que a gente precisa investigar mais a fundo a presença de quadros de ativação, ou seja, de transtorno bipolar. Por fim, um outro ponto que também acontece bastante na depressão bipolar é a agitação, a irritabilidade e os pensamentos acelerados. Isso também é muito comum de acontecer na depressão bipolar. Pode acontecer na unipolar? Pode. Inclusive, os episódios mistos não são consenso, se a gente pegar ali os critérios diagnósticos, não são consenso, não podem fechar um diagnóstico de depressão, de transtorno bipolar. Porém, o que a gente sabe, né, conforme os protocolos mundiais, que as características mistas, ou seja, a agitação, a fala acelerada, o pensamento mais acelerado, aquela depressão agitada que muita gente conhece, ela é mais comum de se tratar de uma depressão bipolar do que de uma depressão unipolar. Ah, Felipe, mas você está falando sobre critérios que podem se tratar de uma coisa ou de outra. Sim, exatamente. O que eu estou falando são sinais, eu não estou falando de critérios para fechar diagnóstico. O que eu estou falando é que na hora de avaliar o tipo de depressão que aquela pessoa tem, a gente precisa levar essas características em conta, essas especificidades dos sintomas. Ou seja, se a pessoa apresenta esses sintomas, mais outras coisas que tem dentro do transtorno bipolar, a gente está aí com uma suspeita de transtorno bipolar que precisa ser investigado. Claramente existem outros critérios, outros sinais que a gente deve observar, não somente de sintomas, que a gente deve observar para saber se trata de uma depressão bipolar ou não, né? Mas a gente já começar a ter esse alerta já ajuda bastante se a gente pensar que o tempo de diagnóstico normalmente leva entre 10 a 20 anos, um diagnóstico correto. E nesse meio do caminho a pessoa já sofreu muito com os sintomas e com tratamentos ou diagnósticos errados, o que prejudica muito a qualidade de vida e a resposta do tratamento correto quando a pessoa for fazê-lo, né?